Olá, mais uma vez eu estou aqui para tão somente falar todas as coisas que das quais me foi mostrada através dos portais dimensionais de Galamiak, na constelação de Sírios. Para muitos, o que eu vou dizer aqui é algo que vai mexer muito com a imaginação das pessoas, causando incerteza e dúvidas baseado naquilo que vi, naquilo que ouvi, naquilo que pude tocar. O meu nome é Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, resido no bairro Belvedere, na cidade de Nova Lima. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro, onde, com louvor, cheguei ao posto de capitão. E tenho um imenso orgulho de ter servido o tempo que servi nessa gloriosa arma. E hoje, neste dia, hoje, eu quero falar do futuro que eu vi do nosso planeta. É um futuro desagradável, é um futuro questionável, e eu, como uma pessoa comum, tenho que respeitar a opinião de qualquer pessoa que seja. E por esse objetivo, o meu intuito aqui é unicamente fazer com que você possa entender e possa se conectar tão somente com a sua civilização respectiva, tão somente com o seu universo interior e exterior, e tão somente com a Mãe Natureza. Esse é o meu único objetivo. Porque as coisas que me foi mostrado através dos portais do futuro, onde eu atravessei ele com a Guina Chat e vi o nosso futuro, vi o que acontecia com a Terra, vi o que acontecia com as religiões. E não é fácil. Não é fácil ouvir, não é fácil entender, como para mim, naquele tempo, não foi fácil aceitar em ver tudo aquilo. Então, eu peço a você que tenha compreensão. Mas de antemão, eu digo que você não precisa acreditar naquilo que vai ser dito aqui. E muito menos ficar com medo. Porque o que vai acontecer no nosso planeta é o que já está programado desde a época em que os deuses Anunnakis de diversas espécies desceram dos céus e contaminaram o homem, e isso causou tudo que hoje temos na nossa sociedade. Eu não vim aqui para desviar você da sua religião, muito menos fazer com que você possa me seguir. Eu vim aqui para falar daquilo que vi, daquilo que foi tão real, porque eu estava no futuro, em plena consciência
e em pleno corpo físico. Só que naquele futuro, os acontecimentos, eu não podia interferir e muito menos aqueles acontecimentos podiam me afetar. Porque é um espaço-tempo diferente, como é o espaço-tempo do passado. Então, para você que já ouviu os meus vídeos e que me critica e que não acredita nem sequer em uma vírgula das minhas palavras, eu sugiro que você pare de ouvir para que você não perca o seu tempo, para que você não se torne uma pessoa da qual vai criticar e essas críticas podem te prejudicar, trazendo ira, rancor e ódio ao teu coração. Mas para você que já me acompanha e acredita que verdadeiramente eu viajei e viajo entre as estrelas, é para você que eu falo neste dia, nesta tarde e nesta noite. Universo, Pai da minha vida. Natureza, Mãe verdadeira. Água, Irmã querida. Terra, Irmã querida. Fogo, Irmão querido. Vento, Irmão querido. Gratidão e gratidão à Confederação Galáctica. Gratidão aos 25 reis, às 25 rainhas e gratidão a você, senhorita e princesa Agnachete, por ter me feito ver e conhecer o futuro da Terra, o futuro de Eleap. Gratidão. Meus amados, como eu já havia dito, eu estava em casa e subiu uma angústia muito grande no meu coração, e naquele dia a voz audível de Agnachete, ela me dizia: vem cá. E eu perguntava onde ela estava, porque eu somente ouvia a voz dela da mesma maneira que vocês estão ouvindo a minha voz. E ela me disse: vem cá. E eu fui em direção à voz dela, mas eu não a vi. E quando eu fui em direção à voz dela, eu atravessei uma parede dimensional paralela que ela mesma havia criado, e eu apareci em um lugar do qual eu nunca tinha ido e muito menos sei onde fica. E dali eu pude contemplar mais uma vez a formosura, a doçura e o amor de Agnachete por minha vida. E naquele momento eu percebi que havia tristeza nas palavras dela. E ela me disse que me levaria em Galameac naquela hora e que a partir daquele momento eu ia conhecer o futuro do meu planeta. E que era para eu preparar o meu coração, porque o que eu iria ver seria uma mudança drástica do nosso planeta e de todos os seres viventes que aqui estão. Dali eu fui para a constelação de Sírius, fui para o planeta Galameac, e de Galameac, como eu disse, eu conheci muitos mundos a partir dali, e também me foi dado a revelação física real do futuro dos mundos.
e principalmente do mundo em que vivemos. Quando a gente ouve falar de revelações e visões, a gente pensa logo na palavra de Apocalipse. E quando se fala em Apocalipse, vem logo à mente o Apocalipse bíblico de João. Mas o que eu tenho para dizer vai além disso. No ano 14 de novembro de 2015, eu estive em Galamiaque. Eu fui levado lá com um único propósito. Propósito esse de conhecer o que estaria por vir sobre a terra e seus habitantes. Em Galamiaque, eu fui levado em um lugar de montanhas altas. Me lembro que minha caminhada com a Guinachete foi bem tranquila, passando por bosques e jardins inimagináveis. Vi ali grandes espirais feitos de ouro puro pairar no mar. Lembro que a Guinachete, ela me dizia: sei que tem dúvidas no que vê. Ela me disse que aqueles espirais de ouro são controladores do tempo. Essas máquinas são feitas para isolar o espaço e o tempo, e toda civilização estelar tem em seu planeta. Eu perguntei a Guinachete: você ou vocês podem ir no passado e alterar alguma coisa? E ela me disse que o disco do tempo do passado é um elemento no qual ninguém tem controle. Disse que o passado é para estudar e alterar o presente e o presente e o futuro. Ela disse que ele é vivo, real, para quem o vê, mas para alterá-lo é algo impossível. Não é possível alterar o passado, mas pode-se alterar o presente e futuro. Porque são várias linhas, para você que me ouve, de espaço e tempo, futuro, e essas linhas têm um chamado. Elas são chamadas de Haliakon, que significa: o passado não se altera, mas aprende o futuro. Eu perguntei: Guinachete, e o futuro pode ser mudado? Ela disse sim. O futuro é um disco do espaço-tempo que pode se alterar, pois ele ainda não aconteceu. É um disco limpo e vivo que espera a alteração Unkimbi, que significa aquele que tem domínio e cria o futuro, ou aqueles que têm domínios e criam os futuros. Eles podem refazer a linha do futuro quantas vezes quiserem. Unkimbi é um espaço no tempo criado pelo próprio universo exterior e que tem a consciência própria. E para eles, para os Unkimbi, para eles, o irreal é controlado de um espaço alternado. Ela me disse que o que verá é o futuro que já está escrito para a Terra. O seu futuro é o que foi decidido quando os que desceram dos céus vieram à Terra e se prostituíram com o destino de toda uma raça limpa virgem, os Rayazins.
Ela me disse que quando os reptilianos puros vieram à Terra, há 867 mil anos, eles encontraram uma espécie pura, que eram os deuses da natureza, os filhos legítimos, aqueles que, puro de consciência e de coração, eram, como eu falei para vocês, e em todos os caminhos eram íntegros, filhos da natureza, o qual a eles deu uma medida de intimidade a fim de amadurecer o fruto somente com o olhar. Eles se levitariam com a força do pensamento, eles não sentiriam frio e nem calor, mas eles determinavam as chuvas e qual animal nascia. E eles, como eu falei, são os Rayazins. Os Rayazins, na concepção universal, têm também outros significados e interpretações. A Gnachete interpreta de forma individual pela sua civilização siriana como deuses, filhos e esposos da mãe natureza, porque eles têm e tinham a intimidade com o universo pai, com a natureza mãe, que foi perdida devido à alteração genética, né? E eles detinham a arquitetura e trabalhavam tudo o que queriam através do pensamento, e isso eu já deixei claro para você. Essa raça pura, que foi contaminada quando os reptilianos se contaminaram com contaminação de morte, a ingenuidade do pensamento fizeram eles perder a centelha do conhecimento, deixando para trás, naquela época, a oferta da vida. Então aquele que existia passou a não existir mais. E esses reptilianos, eles recodificaram seu DNA implantando uma fita agressiva que é conhecida como 5YT76W3. 5YT76W3, que altera os impulsos cerebrais que geram descargas de adrenalina impulsiva que faz prosperar a violência, o desrespeito e a não aceitação dos princípios moral do conhecimento, retardando o indivíduo a seguir novos mandamentos. Mandamentos esses que todos nós sabemos que foram implantados de acordo com o tempo. E isso foi o que aconteceu com a nossa origem. Isso foi o que aconteceu com nós, que me foi mostrado por Agnachete e Atilil, e mais uma vez a Agnachete ela fazia esse resumo triste para que eu entendesse o porquê da consequência deste futuro para o nosso planeta. Com a origem da Terra, que nem eu estou falando, dado ao seu significado de um futuro que no qual é a representação do homem que da qual foi destinada. É por isso que eu falo para vocês que as civilizações que deu a se adotar e comprar para a liberdade de todo homem, porém esse código 5YT76W3 está sendo alterado em todo homem para o código matriz que foi descoberto por Enki, pelo reptiliano híbrido Príncipe de Nibiru, que é a matriz da qual eu falei em vídeos passados, que é a matriz para quebra e destruição
desta fita 5YT76W3, substituindo pela fita OAO 7115 7Q barra 34 OU23. Tá bom? Quando eu postar esse código a pedido de alguém, não é 0 a 07 15 7Q barra 340 U23. É OAO 7157 Q barra 34 OU23. Esse código é o código no qual corrige o gênero da humanidade. E todo aquele que no qual aceita a verdade, que está entre as estrelas, esses não será reparado pela catástrofe. Que mais à frente eu estarei mostrando a vocês por toda essa consequência que foi causada por essas civilizações. Quando eu, Carlos Henrique, ouvi tudo isso, eu tive muito receio do que iria vir adiante. E eu me lembro como se fosse agora, eu continuei olhando toda aquela bela paisagem, todo aquele belo caminho, continuei caminhando e olhando os espirais que tinham seus círculos de energia que brilhava com uma cor amarela e roxa, e eu olhando todo aquele lindo lugar que antes não havia visto, porque Galamiak é um planeta que é 15 vezes maior do que Júpiter, e eu não conheço toda a sua extensão, estou conhecendo de pouco a pouco todos os lugares. E quando eu via tudo isso, aqueles espirais flutuando no ar, entre eixos dentro do próprio eixo, eu me alegrei muito com toda a formosura da parte da vegetação e da parte animal e da parte tecnológica de Galamiak. Eu continuei andando por aqueles bosques com a Guinachete, e esses bosques, quando você anda por ele e você olha para os céus, você consegue ver as estrelas que brilham no céu sem a necessidade da noite. Estrelas tão grandes que não necessita a escuridão, as trevas, para que elas apareçam. Quando eu cheguei ao Guinachete, quando chegamos, né, nesse vale entre as montanhas, esse vale é um vale de árvores de folhas verdes, brancas, amarelas e roxas. Dá para você imaginar? E no meio do vale eu vi uma plataforma de cristal multicor, que parecia cores de arco-íris. E eu vi que na frente tem uma escada de 12 degraus. E uma outra plataforma de cristal. Porém, essa já é puro, sem cor. É um cristal branco, transparente. E por cima desta plataforma tem um arco feito de platina, com 25 escritas. A primeira escrita é Ivés, Obie, Shaq, Irion, Comor, Belt, Gut, Delp, Aram, Pilis, Fung, Til, Foller, Gamer, Nil, Chagart, Vitler, Reiganifier, Futilir, Veroc, Hermet, Xéria, Keitar, Sabioner e Iaveu. Quando vi essa escrita,
todas escritas na linguagem de Galamiak, na linguagem de Agnachete. Quando eu vi essas escritas, eu perguntei o que significava toda aquela escrita. E ela me disse: meu amado, esses são os nomes dos nossos reis que se assentam sobre os 25 tronos. O significado mútuo dos nomes gera o código que abre o espaço e o tempo. E esse código é Ioc Averete Fon Enefor, que quer dizer vai no passado e corrige o futuro. Quando fiquei sabendo, para você que me ouve, de tudo isso, sabe, meus amados, eu fiquei perplexo com tudo que havia em minha volta e à minha frente. Depois de tudo, e de ter contemplado tudo, e de ter ouvido tudo e todas as instruções de Agnachete, depois de tudo isso, foi me dito que eu deveria comer, que eu deveria me aprontar, que eu deveria ir à porta do futuro. Foi quando 2 filhos de Galamiak, Eriaque e Ninili Abiel, vieram a mim e me deram 3 pastilhas de cor preta, que parecia com barra de cereais. E me deram também, para tomar, um líquido vermelho que tinha um gosto amargo e deixava a boca com gosto de bicarbonato. Eu nunca vou me esquecer. E depois, eles me deram as mesmas roupas que das quais tive que vestir para ir no futuro conhecer Eleape e conhecer os Raiazins. Eu vesti essa roupa emborrachada de cor cinza claro e eles me deram aquele capacete que eu falei, que ao colocar, ele se ajusta de uma forma extraordinária no meu crânio e no meu rosto. E sempre, como na primeira vez, foi incrível toda aquela sensação. Depois de ter sido instruído em tudo aquilo, eles ligaram este arco feito de platina. E ao ligar esse arco, ele girou muito rápido, fazendo com que aqueles 25 nomes se acendesse e ficasse parecendo estrelas girando diante dos meus olhos. O giro fez com que dentro do arco surgisse uma película parecida com aquelas bolhas de sabão. Na época, quando a gente era criança, ou até mesmo nos dias de hoje, nós temos costumes de fazer com sabão em pó ou com detergente. Eu e a Agnachete passamos pelo arco e logo vi luzes multicor que vinha em nossa direção. E o engraçado é que comecei a girar tão rápido que até caímos dentro de um lago quando saímos. E diferente disso, que não foi necessário a utilização da esfera para ir no futuro, mas há a utilização da esfera para ir no passado. Eu me lembro que quando eu e ela saímos desse lago, eu perguntei a Agnachete, onde estava? Onde estamos? E ela me disse, meu amor, estamos em uma cidade chamada em Wisconsin, na capital Appleton, nos Estados Unidos da América. Eu disse, Estados Unidos? Eles podem nos ver? Ela disse, não tenha medo.
Eles não podem enxergar na linha do tempo futuro. Ali saímos e fomos a um lugar dentro de um bosque, e lá sim tinha uma esfera preta que era a semelhança daquela mesma esfera que levou a mim, a Guinachete e a Tilil no passado. Eu e a Guinachete entramos nessa esfera, e quando entramos, nós ficamos em pé. E a vista de dentro para fora é toda aberta. Você olhando para a esfera, de fora para dentro, ela é sólida. Mas você olhando ela de dentro para fora, você tem um ângulo visível e limpo de 360 graus. A esfera por si suspendeu-se no ar e voamos em uma altura não muito longe do chão, mas também não muito perto. Essa esfera, ela tem uma tecnologia que permite avançar no futuro e retroceder dentro do espaço do futuro quando necessário. Quando andei nesse futuro e estive nos Estados Unidos, eu estive na Europa, eu estive no Oriente Médio e estive também na Ásia. Vi grandes portais abertos no ar, gigantescas naves, gigantes cruzadores pairando no ar, vi caças supersônicos serem destruídos no ar por armas eletromagnéticas. Tudo isso eu vi a partir dessa viagem, a partir do meu voo com a Guinachete dentro dessa esfera preta. Eu pude ver bombas nuclear sendo jogada a fim de abater essas naves de resgate, porque cada civilização que da qual adotou uma certa quantidade de pessoas humanas, elas virão pelo tratado com o universo, pela Confederação Galáctica para o resgate. Eu pude ver tudo isso com os meus olhos. Eu vi as ogivas explodirem no ar e contaminar toda a Terra. Eu vi pessoas que estavam em sintonia com a sua civilização serem abduzidas e levadas direto dentro dessa nave, que estava pairando por todo o mundo. Naves gigantescas. Gigantescas. E os deuses dos céus vomitarem com suas máquinas de guerra fogo em toda a parte. Eu podia ver, naquele momento, a civilização arcturiana, Arnetoliel. Eu pude ver os pleidianos da constelação das Pleiades, do planeta Eliafar, Donipe, Keriak, eles e outras tantas vindo em suas naves de diferentes modelos e tamanho, via as naves subirem e descerem da Terra. Tudo isso eu vi. E via também a justificativa dos governos em detonar armas nucleares, dizendo, lembro como se fosse agora a palavra deles. Eles diziam, vamos, salvemos a nós e a nosso povo. Falando eles, eu me lembro que eles gritavam em alta voz. Eu pude ver o grandioso Nibiru, vermelho como sangue, todo majestoso e visível a todos os olhos.
Eu vi câmeras voltadas para o cenário do céu. Vi as naves dos deuses do céu deixarem a terra. Eu vi os portais se fecharem e os seus arcos de suporte se desmontar e subir aos céus. Eu quero ressaltar para você que no final de setembro de 2019, a visão e o avistamento de Nibiru será massiva. Hoje, somente na Antártida, no continente ártico, você consegue visualizar Nibiru debaixo do Sol em um ângulo de 45 graus. E no continente africano, na lua minguante, ao entardecer, na semana da lua minguante, no entardecer, você consegue ver um pequeno círculo debaixo do Sol. Depois, nas outras semanas que se seguem, você não mais consegue ver pela posição da Terra e pela rotação da Terra em volta do Sol. Agora eu quero falar de um assunto do qual eu vi que vai causar polêmica, como causou polêmica já quando eu disse em outras pessoas, porque isso foi o que eu vi e de maneira nenhuma eu vou negar os detalhes que vi. Se você acha necessário pedir desculpas a você, eu peço. Mas o que eu vi é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Mas antes, eu quero continuar dizendo que em setembro de 2019, a visão massiva de Nibiru será vista por todos os habitantes da Terra. De 2019 a 2023, ele estará tão próximo que ele aparecerá como sendo uma segunda lua. De 2023 a 2030, ele estará maior do que a lua. De 2030 a 2042, ele estará tão grande como o Sol. O dia terá a sua manhã até às 11 horas e 40 minutos, das 11 horas e 40 minutos em diante haverá escuridão, e essa escuridão ela vai permanecer até às 14h30, depois o Sol aparecerá novamente, e isso por um ciclo de 2040 até 2043, quando ele deixará de passar na frente do Sol, mas nesse período o seu campo gravitacional, pelo seu núcleo Lopite e os seus dois arcos, estará atraindo e querendo destruir o campo gravitacional do nosso planeta. E nesse momento, a Terra, a água, o fogo e o ar fará justiça. Então eu quero continuar dizendo que eu vi portais, eu vi maquinários, eu vi as pessoas de joelhos buscando Deus e dizendo onde ele estava, dizendo onde está o Senhor dos Exércitos. Onde estava o Deus Todo-Poderoso no qual eles haviam servido. Eu vi que não havia e nem vinha resposta do céu. E essa parte é uma parte chata, mas eu tenho que falar porque eu vi. Eu vi pessoas indo à igreja, pessoas que estavam estilhaçadas pelas bombas que caíam sobre as igrejas, sobre os prédios,
sobre a terra, porque quando a ogiva explodia tentando alvejar a nave e dava-se ao segmento de que os fragmentos caíam sobre o solo, esses estilhaços de bomba caíam para todo o lado. Eu via as pessoas de toda a face da terra, de todo aquele local, saírem com seus corpos em chama. Eu vi líderes religiosos sendo perseguidos e mortos, decapitados por seus seguidores. E esses seguidores, eles clamavam dizendo: onde está o nosso Deus? Onde está o nosso Cristo? Maldito é entre os homens. E eu via a cabeça deles rolarem no chão e os seus olhos abertos para o céu em busca de socorro. Isso eu vi, por isso eu estou falando. Porque eu vi e muitos serão testemunhas disso. E o que me chamou muita atenção é que eu vi mulheres grávidas cortando a própria barriga e elas diziam: não iremos carregar esse fardo para a destruição. Esses filhos que geram dentro de nós fará nos atrasar na nossa caminhada da segunda hora. E elas pegavam restos de ferro retorcido, outras pegavam facas e elas se mutilavam para tirar os seus filhos. E naquele momento também elas morriam. Vi exércitos matando os seus cidadãos. E a bandeira da nação, de todas as nações, recolher-se do mastro e dar as costas para a sua pátria. Eu vi o desespero dos homocapenses sendo perseguidos e mortos e suas cabeças sendo colocadas nas praças de toda a cidade da Itália, no Vaticano. Eu vi os répteis, tanto largatos como os répteis que são híbridos. Eu vi os répteis sem seus hologramas e sem suas peles artificiais. Olhei e todos corriam para se esconder. Não existia mais moralidade no homem. O homem matava até quem lhe ajudava. Vi a terra como nunca imaginei. Eu perguntei a Gnachete, que estava também observando tudo aquilo: princesa, é possível mudar esse futuro? Ela disse não. Tudo já está em seu curso. O homem fez a sua aliança com os deuses hostis, contaminou e criou suas crenças. Voltou em votos de corrupção. Buscou seus domínios, agora ele paga com a moeda que ele fez gerar. Ele paga com a moeda que fez gerações pagarem com guerra, fome, criação de doenças, e a minha tristeza é em ver tudo isso na sua companhia. E eu profundamente fiquei triste, como fico triste ao explanar tudo isso novamente, e diferente de tudo que temos em mente, todas essas coisas eu via em toda a terra. Eu não posso aqui especificar a você mais a fundo, porque você vai até vomitar. Mas eu vi muita confusão entre a política do mundo. Eu vi
Eu pude ver grandes líderes fazendo guerra tanto contra as grandes nações como contra as pequenas nações. Eu vi a terra devastada, pessoas apodrecendo ao ar livre, por consequência da guerra, a fome e a desordem. Desordem essa que se instalou na terra. Pessoas comendo lixo na minha frente, sem poder me ver, pessoas comendo carne humana. Eu vi uma mulher que estava comendo um cachorro que ainda estava respirando e gritando de dor. Eu vi pessoas olhando para Nibiru, que é majestoso e que se apresentava nos céus. Vi pessoas chamando pelos seus deuses, pessoas invocando por suas crenças, pessoas pedindo para serem mortas, pessoas colocando a faca em cima do peito e deitando sobre o chão, e eu via, caramba, eu via a faca transpassar o seu peito e vazar nas suas costas. Eu vi homens, mulheres brigando por armas, mas não para lutarem, mas sim para se matarem. Vi os oceanos jogarem para as praias toda a diversidade de peixe que morria por consequência do impacto das bombas que caíam nas águas. Vi os homens, os deuses hostis, sendo castigado pela mãe natureza, que virou-lhe as costas e jogava sobre os homens chuva tóxica, terremotos e vendavais. Eu, Carlos Henrique, vi o desequilíbrio da mãe natureza, que não sentia dor e nem remorso. Eu ouvi vozes que vinham dos quatro cantos. Não eram vozes dos deuses, mas sim da mãe natureza. E a voz da maravilhosa mãe natureza dizia: jogo para fora toda a corrupção. Vomito todo o sangue que está em meu ventre e assopro sobre o rosto do homem toda a sua mentira e toda a sua desgraça. Vi a terra engolir ali, diante de mim, literalmente grandes edifícios e exércitos inteiros. Como vi também redemoinhos sendo formados nas águas dos mares e sugarem navios de guerra. Tanto os porta-aviões como os destroyers, tudo que estava no mar foi destruído pela água. Vi a velocidade do ar cortar as asas aerodinâmica dos caças e dos grandes bombardeiros. Vi que eles caíam do céu como uma pedra e explodia no solo, matando mais e mais pessoas. Eu vi bunker nuclear desmoronando. Vi cidades com mega infraestrutura subterrânea que armazenava grãos serem esmagadas pela terra e afogada pelas águas. Vi animais morrendo e matando. Depois de
toda essa desgraça, depois de todas essas coisas, eu vi um grande silêncio sobre a terra. Olhei junto à guinachete e não presenciei mais explosões, nem gritos, nem vi mais guerra. Não vi mísseis passando de um lado para o outro, não vi e nem ouvi mais nada. E o grandioso Nibiru deixar a Terra, seguindo sua órbita fora do sistema solar. Depois de tudo isso, eu me assentei no chão, no chão da esfera, e pensei. Por algumas horas, eu meditei, por algumas horas, eu vi como o futuro é um futuro de desgraça e de desordem. Eu também fiz silêncio, em consideração aos meus irmãos da terra que sofria por tudo que sofria. A Gnachete, passando esse tempo, ela olhou para mim e disse: meu amor, não se perturbe com tudo. Tudo tem um começo e um fim. E chegando o momento em que toda carne será despertada e a verdade estará diante deles. Só que eles podem escolher o que querem. Quem ficar sob o julgamento do sistema e de seu plano sofrerá no planeta, certamente sofrerá. E sofrerá todas essas coisas. Quem aceita a verdade que o universo interior mostra, esse será tirado de duas formas, tanto fisicamente, como você viu, ou deixará o corpo de primeiro plano e passará e será encontrado em Niro. Os que não aceitarem e ficarem para trás, à espera de uma salvação, esses, após a sua morte, serão também, prestem atenção, serão também levados para Niro. Porém, devido às coisas que tiveram que passar, esses não dormirão por 900 anos, mas sim por 5.000 anos, até voltarem a ser um universo de consciência livre. Porém, prestem atenção. Ela me disse que os governos e as pessoas que colaboraram com esse sistema, estando conscientes da verdade, eles não irão para Niro, e sim para o Tribunal das Confederações. E lá existe somente uma sentença: a morte. Eles serão jogados na boca preta, que é o buraco negro, junto com os Greys, com os reptilianos, com os homocapenses, com os Churupacs, com os Erok, com os Estemateins, Rebariac, com todos esses e outros tantos que têm colaborado com o sistema de engano no seu planeta. Depois que fui instruído em tudo isso, eu fui para fora da esfera. Eu me lembro como agora. Eu peguei um pouco de terra queimada. Eu me lembro de ter apertado muito essa terra em minhas mãos. A Gnachete, vendo isso, ela me disse: meu amor, olhe para cima. E eu olhei. E novamente eu vi
gigantescas, grandes naves voltando para a terra que estava destruída e desolada. Vi gigantescas naves que pousavam uma após a outra no solo, e delas eu via sair grandes maquinários maravilhosos que trabalhariam daquele dia em diante para a terraformação de toda a extensão. Eu vi grandes arcos semelhantes a esses que processam o minério. Vi grandes caixas subindo nos céus e acoplando em grandiosas naves. Vi grandes círculos de aço dentro do mar e dos rios e lagos. Arcos esses que faziam o processo de purificação da água. Vi aquelas naves que eu havia dito que é em formato de caramujo, tirando a toxicidade do solo. Daquele momento em diante, entrei dentro da esfera, abriu-se um vácuo, em questão de segundos, fui anos mais à frente. E vi a terra já toda transformada. Vi seus lagos e rios e mares esperando por suas espécies. Vi a terra vermelha, adubada, esperando o seu grão e a sua semente. Vi à frente naves colossais plantando a vegetação. Vi naves colossais trazendo uma espécie de cada mamífero, de cada peixe, de cada árvore, de cada anfíbio e de cada réptil. Eu vi casas, isso mesmo, casas já montadas, feitas de fibra, sendo colocada em toda a extensão. Vi ruas sendo pavimentadas, não com asfalto, mas com pedras. Fui levado mais à frente e vi verdadeiramente uma terra toda diferente. E de tudo que você possa imaginar. Eu vi pessoas diferentes de nós, homens e mulheres formosos à vista. Olhei essas colônias puras de cidadãos que estavam esperando para dar início ao planeta, que não se chamava mais Terra. Tinha um nome diferente. Eleap Coutinar, que significa brilho e virtude se inicia aqui. Tudo muito maravilhoso. E tudo isso, meu amado, eu vi no dia que a Confederação me deu a ver e a saber. E não é para você sentir medo. Não é para você ficar cismado. O ensinamento que eu tenho dado através dos senhores e das senhoras das estrelas, através da Confederação Galáctica, ele é único. Bom dia, universo interior. Bom dia, universo exterior. Bom dia, mamãe natureza. Bom dia, irmãzinha terra. Bom dia, irmãozinho fogo. Bom dia, irmãozinho ar. Bom dia, irmãzinha água. Bom dia a toda vida vegetal e bom dia a toda vida animal. Fazendo isso, se caso, prestem atenção, você ficar
e presenciar toda essa desgraça, pode ter certeza que você não vai ser afligido, porque onde os seus pés estiverem pisando, a Mãe Natureza, através da sua filha Terra, deixará de sacudir a Terra por reconhecer o seu fragmento puro e limpo e o seu respeito que você tem para com a Terra, que é uma das suas filhas. E o mesmo acontecerá com o fogo, com o ar e com a água. É simples. Não há necessidade de pânico e nem medo. O que você precisa fazer é o que eu acabei de falar. Se você acredita ou não, é um problema pessoal seu, pelo seu único direito de liberdade de acreditar. Mas para você que acredita piamente no que eu estou dizendo, eu digo a você que isso é o certo a se fazer. Porque eu, Carlos Henrique, vi e nunca negarei o que vi. Repito quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Porque eu fui levado no futuro, em corpo físico, entre as paredes do disco do futuro. Eu tive a infelicidade de presenciar tamanha desgraça para o nosso povo, para a nossa nação. E você que permanecer até o final, aqui você não mais poderá viver em Eleap, porque você será levado de uma forma a outra até Nilo. De lá, tanto a sua civilização pode te levar para a sua morada eterna definitivamente, ou como você pode decidir contribuir com a evolução de outro mundo. Porém, você vai passar por um processo que não mais será de 900 anos dormindo, mas sim de 5.000 anos. Para, pense, dê a oportunidade para o teu coração. Como eu disse, não quero e jamais vou criar uma religião, porque a religião é o motivo para todas as desgraças no mundo. Por causa da religião se mata, por causa da religião se priva as outras nações dos direitos coletivos na importação, na exportação, e temos como exemplo o nosso querido continente africano, onde lá a pobreza, a desgraça, a guerra permanece até hoje por causa da diversidade de crenças. Aqui, nesse momento, nesta hora, eu apenas compartilhei aquilo que vi e jamais, jamais negarei. É triste? É. Causa dúvida? Sim. Como eu disse, eu, no lugar de vocês, como ouvinte, também questionaria, também duvidaria. E depois que saí do futuro e voltei no presente, no planeta Galamiak, e fui levado para o planeta Terra, para esse planeta. E depois que eu estive aqui, eu fiquei por um longo período de tempo sufocado, amargurado, querendo gritar para as pessoas entenderem, mas eu não podia.
mas graças dou ao meu universo Pai e à minha natureza Mãe pela oportunidade me dada nos dias de hoje. Converse com o seu universo da maneira que eu tenho ensinado. Trate bem a natureza. Quando colocar a água no copo, diga: água, fonte de vida a qual tenho respeito. Demonstre o seu respeito pela natureza, demonstre o seu carinho pela natureza, porque te valerá como pedra de grande valor, se caso você ficar. Mas como a promessa da Confederação Galáctica e de cada civilização respectiva, de cada humano aqui, no que me foi dito, foi que a pessoa que já ouviu, a pessoa que ouvir, mesmo ela não aceitando, ou ela aceitando, naquele dia ela será resgatada porque ela teve o conhecimento. E para aqueles que não terão a oportunidade de ouvir esse relato e ficarem, porque vão ficar, mas quando morrerem por consequência da guerra, por consequência de toda a desgraça que eu narrei para vocês, essas pessoas também irão para Niro. Porém, deixarão o corpo de primeiro plano e seguirão no corpo de segundo plano. Não existe inferno, não existe Lúcifer, não existe demônio e nem existe um paraíso celestial. O único paraíso que todos vocês verão é o paraíso da própria criação do mundo, da sua civilização respectiva. Como Galamiak, quem é pertencente de Sírios e estiver ali em Galamiak naquele dia, porque muitos estarão ali em Galamiak, como também em Mira, como também em Aldebaran, em outros sistemas, mas quando vocês entrarem e forem no planeta e ver todo aquele paraíso, você vai entender que a promessa que foi feita, ela ascendeu ao teu coração, porque o seu coração, a sua mente, é o fragmento do universo exterior. Por isso, quando você ouvir, você vai se sentir bem. Por isso que quando você ouve eu falar, você se sente bem, porque o seu universo fragmentado, por vir do universo exterior, ele sabe que as minhas palavras são verdadeiras. E ele também sabe que tudo isso vai acontecer, literalmente. Aqui, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, para você que vai ouvir depois, eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade que a mim foi dada. Eu te agradeço e te sugiro sempre estar em contato com o seu eu interior, que se chama universo exterior, e com o seu universo exterior, que é a palavra materializada do Criador de tudo. Eu agradeço, encerrando mais um vídeo. Agradeço a você que ouviu e criticou, e a você que não compactua com o que eu falo. Eu te sugiro não perder o seu tempo em ouvir os outros vídeos. Mas para você que quer aprender, saiba que eu falarei dos 1983 planetas. Gratidão por me ouvir. Beijos no coração de vocês, seja homem, mulher, seja criança, idoso, seja a sua sexualidade
homossexual ou heterossexual. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão mesmo. E obrigado por existirem na minha vida e fazerem parte dela. Obrigado, Princesa Gnachete. Obrigado aos 25 reis e rainhas que se assentam em Galamiak. Obrigado à Confederação Galáctica por ter me confiado ir ao futuro e por ter confiado que eu narraria esse futuro para os meus irmãos aqui na Terra. Gratidão eterna sempre. E finalizo aqui esse vídeo com o coração triste por tudo que vi, mas feliz que mesmo você ouvindo e não acreditando, naquele dia você será resgatado por sua civilização, querendo ou não, porque não é necessário sacrifício, é necessário o respeito com o universo, com a natureza, com seus elementos, com sua vida vegetal e animal. E quando a sua civilização respectiva, por esses dias, se apresentar a você, diga, seja bem-vinda e me faça conhecer a verdade, da mesma forma que a Gnachete, Arnetoliel, Zamaniel, Mereconoab, Atilil, Enki, Anu, Enlil e todos os outros fez conhecer o nosso amigo Carlos Henrique. Finalizo aqui esse vídeo agradecendo e estando eternamente grato. Obrigado e encontraremos no próximo vídeo. Beijos no coração. Até a próxima.